boa tarde para você que está aqui juntinho com a gente. Estamos começando mais uma Vida Não Para aqui na TV Evangelizar. Você é minha companhia pela próxima hora e eu sou a sua, combinado assim? Você já fez uma romaria a pé? Pagar uma promessa, realizar algo que você deseja muito, fazer um pedido especial. Hoje nós vamos falar dos casos de acidentes que acontecem com os romeiros durante os períodos das festividades católicas. Quando há comemoração, muitas pessoas acabam viajando e isso pode gerar algum acidente. E essa viagem normalmente é feita a pé pelos romeiros. A gente vai saber como agir nos casos dos acidentes e principalmente problemas físicos de entorses de joelho, panturrilha, calcanhar, tudo isso está incluso no pacote do romeiro que percorre longas distâncias. E ainda, você já recebeu uma multa de trânsito indevida? Ou aquela multa que chegou assim, do nada, apareceu sem você nem imaginar que ela ia aparecer. E teve a tua carteira suspensa por conta dessa multa? Hoje a gente vai conversar com um advogado que vai dar dicas pontuais do que fazer nesses casos. E para onde você deve ir? Para onde você deve correr? Recorrer a quem exatamente? E além disso, vamos assistir uma pesquisa, uma reportagem que conta um pouco sobre uma pesquisa interessante que revelou que os golfinhos, eles sorriem uns para os outros para fazer amizade, para parecerem mais simpáticos, para terem mais gente ali no grupinho deles. Você vai saber mais sobre essa simpatia dos bichinhos daqui a pouco. Então fica comigo que o programa está só no começo. E para a gente começar muito bem a nossa programação, a gente vai fazer o seguinte agora. Vou te levar para a gente passear. Você sabe que a gente está refletindo muito sobre a importância do rezar, do fazer uma oração. E eu venho com uma pergunta para você. Como é que está a tua rotina de oração? A oração, gente, é um alimento espiritual, um alimento da alma. E ele é essencial para a nossa vida todos os dias. Um momento sagrado de encontro com Deus, onde nós podemos entregar a Ele a nossa dificuldade, a nossa fraqueza, para que a gente possa encontrar forças para enfrentar os desafios da vida todos os dias. E no dia de hoje, nós estamos imersos nessa correria absurda, né? Nessa coisa do não parar um minuto, nas tecnologias, nas pressões do cotidiano, onde você trabalha, por exemplo, né? É muita cobrança. E aí a gente não consegue levar esse estímulo da oração nem para nossa casa, nem para o nosso ambiente familiar, ou até mesmo para o trabalho, por que não? E a gente acaba deixando de lado, né, esses momentos preciosos de conexão espiritual. Agora a gente vai descobrir, gente, o valor da oração e como ela pode transformar a nossa vida de dentro para fora. Luciana Macedo traz mais informações. A fé é uma graça de Deus, virtude sobrenatural dada por Ele. Muitas vezes ela é o combustível que impulsiona e ajuda a enfrentar e superar as dificuldades durante a vida. E o exercício da fé precisa ser constante, seja indo a celebrações, grupos de oração, um tempo reservado em casa ou em uma rápida parada em frente à gruta. Gosto de agradecer a Deus pela minha vida e que eu tenha assim, um dia assim, abençoado por eles, meus afazeres, tudo com a minha família. Então, sempre agradeço a Deus. Primeiro, o que eu levanto, eu já agradeço a Deus. E é justamente para incentivar o acesso dos fiéis que sempre encontramos igrejas de portas abertas desde as primeiras horas do dia, para que cada um possa parar por alguns instantes e fazer suas orações antes de iniciar uma nova jornada. Nós estamos com as portas abertas para que todos de fato se sintam em casa, possam por ali passar, se sentirem de fato acolhidos enquanto igreja, para poderem fazer suas orações. Mas eu digo mais, de que a gente vai para casa quando a gente precisa de aconchego, quando a gente está, parece que desesperado e querendo fugir do mundo, a gente quer se refugiar dentro de casa. E é na igreja que nós nos refugiamos, a nossa casa, o nosso lar, o nosso estar com Deus. A oração é como um elo permanente de comunicação entre a criatura e o Criador. E mais do que isso, é uma manifestação de gratidão a Deus. Um momento para apresentar petições, mas também adoração. E começar o dia fazendo orações na igreja é mais do que um hábito. É uma maneira de fortalecer a identidade cristã. Cada um fazendo a sua parte no dia a dia. Como eu venho agradecer a Deus pelas dificuldades que venho passando e por momentos bons também. É interessante manter esse compromisso, essa devoção, né, com o Criador.
Fortalecer a fé. Fortalecer a fé, isso. Acho que a importância de consagrarmos a nossa vida a Deus, né? E tudo que a gente for fazer durante o nosso dia, colocar tudo nas mãos do Senhor, pedir direcionamento, discernimento e sabedoria. E agora a gente sai daqui e vai direto para onde? Para Santa Catarina, para a cidade de Criciúma, para conhecer a catedral local e a história do Padre Carlos. Olha só. Podem admirar à vontade. Entrar na Catedral de Criciúma faz bem para os olhos também. Mas há detalhes nessa igreja que nem mesmo os olhos mais atentos vão perceber. O lugar passou por uma ampliação. A capacidade quase dobrou. E acredite, dessas colunas para frente, nada existia até 2012. E qual que era a preocupação? Manter uma harmonia. Então foi feita uma reforma, foi feita uma ampliação, mas essa ampliação não poderia perder as características da igreja atual, como ela era, seja de externa ou interna. De 500 lugares passou para 800 lugares, para as pessoas poderem assistir e celebrar a Santa Missa. Aqui uma pausa nessa história para detalhar o que chamou a atenção de todo mundo nessa reportagem até agora. Gente, que padre novinho é esse? Eu fiquei padre dentro do limite da igreja, Eu fui ordenado padre com 26 anos. Então, a idade mínima aprovada pela Santa Sé para ser ordenado sacerdote. Fiquei padre em 2020. Padre Carlos entrou no seminário com 17 anos. Estava encerrando o curso técnico de cerâmica quando, em 2011, veio o chamado. O padre da minha paróquia, padre novo também, chegou. Ele me convidou para ser acólito. E em uma das missas ele me disse, a primeira missa, prepara o altar. Eu disse, não, padre, não é a minha função, não é o que eu devo fazer. Ele disse, não, mas prepara que eu vou te ensinar. Daquele dia em diante, eu já sabia o que eu queria ser. Missão nada fácil, hein? Ser logo o pároco da Catedral de Criciúma. Eu posso dizer que eu sempre fui muito bem acolhido aqui em Criciúma. Quando o bispo me chamou, eu quero que o senhor assuma a catedral, a paróquia São José em Criciúma, o coração deu uma tremida, as pernas deram uma bambeada, mas tudo é feito por Deus e para Deus, Ele também capacita. A reforma da catedral manteve sua história e também da cidade. E são histórias como essas que levam a gente para outros caminhos. Você viu só o quanto é importante a gente fazer a nossa oração todos os dias? A gente recorrer a Deus, a Jesus, aos nossos santos devotos, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila. Por mais que as pessoas falam, nossa, você não pode ficar se estressando, você não pode se estressar. O estresse faz parte da vida, gente, faz parte da vida cotidiana, todos os dias. E para a gente ter um pouco menos dessa carga de estresse na vida da gente, a gente precisa de oração. E são histórias como essa que a gente leva para você todos os dias. Nós aqui da TV, nós aqui da Obra Evangelizar, a gente tem muitos projetos de caridade. E nós ajudamos muitas pessoas todos os meses no Brasil inteiro, inclusive o Projeto Abracei, que é uma parceria da Obra Evangelizar com a Pastoral da Criança, com campanhas de arrecadação de alimentos, de roupas e outras tantas ações que você já conhece. Inclusive, os serviços de atendimento social, de orientações, encaminhamentos e escutas qualificadas para toda a parte psicológica, porque nós ajudamos pessoas de todas as idades, pessoas que muitas vezes não têm um prato de comida para comer no dia, mas que também não conseguem procurar um trabalho, não conseguem procurar emprego por conta de uma situação de depressão, de crise de ansiedade. E cada pessoa que está aí do outro lado nos ajudando, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue manter a obra de pé, sim, para a gente realizar tudo o que a gente precisa e ajudar o próximo, praticar a caridade. Só que para isso acontecer, gente, sem vocês, nós não somos nada. A gente precisa da ajuda de vocês. E é muito simples, é muito fácil fazer uma contribuição no valor que você puder. Não é no valor que você não pode, no valor que você pode, que não vai fazer falta para você. Como é que você faz isso? Tá aqui, ó, duas maneiras. Você tem desse lado um Pix com um QR Code, que você pode fazer através da câmera do teu celular. Você pode apontar aqui, ó, nesse quadradinho. Ou então, você pode fazer também através da chave Pix pelo e-mail. E aí você escolhe o seu valor, escolhe o valor da sua doação e você consegue, sim, fazer uma doação no valor que o seu coração mandar e no valor que você puder ajudar. E de pouquinho em pouquinho a gente consegue muito para ajudar tantas pessoas por esse Brasil imenso. E a gente agradece vocês sempre de coração.
Vamos fazer o seguinte agora? A gente vai assistir a mais um Evangelizar Ensina. Hoje é sobre educação financeira, com dicas básicas de como a gente pode melhorar a nossa vida de maneira pontual nas finanças. Às vezes, com uma pequena economia, você consegue mudar a tua realidade. Olha só. Em tempos de crise, como anda a sua vida financeira? Pois é, colocar as contas em dia não é uma tarefa fácil. Mais de 40% da população adulta tem pelo menos uma dívida que não consegue pagar. De acordo com especialistas, o cheque especial e o cartão de crédito ainda são considerados os principais vilões do endividamento. O desemprego cada vez mais crescente contribui também para esse aumento no número de devedores. Mas calma, nem tudo está perdido. Sempre é hora de começar a se organizar. Independente da classe social, a regra vale para todos: economizar e manter as contas na ponta do lápis. Pode parecer uma missão impossível, mas adotar algumas medidas diárias ajudam a poupar dinheiro. Especialistas em organização pessoal orientam que conseguir visualizar os gastos diários é o primeiro passo do processo. Anotar tudo que gasta em planilhas, aplicativos ou até em caderninhos eliminam gastos extras e definem prioridades. Se você se interessou pelo assunto e quiser mais dicas de como lidar com o seu dinheiro, o Banco Central, órgão vinculado ao Ministério da Economia, disponibiliza na internet uma cartilha sobre educação financeira. Papel e lápis na mão, contas em dia e alívio no final do mês. Espero que tenham gostado. Te encontro no próximo Evangelizar Ensina. Tchau! Muito bom. E olha, chegou o momento do programa que eu quero convidar você que está na tua casa para compartilhar suas histórias, suas ideias, seu carinho. E claro, será que pode mandar crítica? Construtiva pode, a gente está te esperando, viu? Como é que você faz para mandar aí as suas informações, conversar com a gente, bater um papo? Entre em contato com a gente por esses números aqui, ó. Aliás, este número aqui, 41 98793 6281. Você manda teu nome, a sua cidade, da onde você está assistindo a gente. E no final do programa, eu vou mandar muitos beijinhos e muitos abraços para vocês. Vou mostrar para todo o Brasil a sua mensagem. Você quer contar uma história legal, uma história divertida? Ou você que está assistindo a gente, puxa vida, tem um lugar tão bonito aqui na minha cidade. Eu vi que vocês fazem as passagens de bloco, com paisagens, com cidades. Posso mandar um vídeo da minha região, da minha cidade? Pode. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o celular que está assim e vai girar ele de lado. Aí você vai fazer toda a gravação com o celular assim, ó, na horizontal, de lado mesmo, tá? E vai mandar pra gente por esse número no WhatsApp. Daí a gente vai mostrar pra todo o Brasil a sua gravação. O que você acha? Gostou? Intervalo super rápido, eu volto já com muito mais. E não saia daí, porque a gente vai voltar falando de tanta coisa boa, principalmente sobre os cuidados que os romeiros têm que ter na hora de pegar a estrada. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E agora a gente vem com imagens, sabe de onde? Pontal do Paraná, cidade que é conhecida por suas riquezas naturais, pelo ecoturismo. 23 quilômetros de orla marítima, que abriga mais de 48 balneários. Um verdadeiro paraíso, gente, aqui no nosso estado, no Paraná. Mais uma cidade para você que está aí do outro lado do país poder acompanhar e poder visitar aqui na nossa região. Bom demais. Gente, preciso dar uma dica para vocês muito legal. Hoje a gente vai falar sobre várias coisas. Só que a gente precisa falar sobre o contato. O que é isso? É você dar a oportunidade de crianças pequenas terem contato com adolescentes, por exemplo. Você não tem isso na sua casa? Um pequenininho e um maior? Por que é importante isso? Porque tanto os adolescentes
quanto as crianças, eles precisam se perceber. E tem um vídeo circulando na internet que é muito legal, que mostra crianças do 3º ano do ensino fundamental, lá da 3ª série. Eles escreveram cartinhas para os alunos do 3º ano do ensino médio, que estão encerrando as aulas, saindo da escola e se preparando para a faculdade, se preparando para o vestibular e para esses novos caminhos que estão pela frente. E a gente vai conferir juntinho agora essa preciosidade. Olha só, gente. Terceirão 2024. E os pais de vocês, a partir da responsabilidade que nos é dada como pai e mãe de educar os nossos filhos, cumpriram com essa tarefa. Vocês, em algum momento da vida, deram os primeiros passos, disseram as primeiras palavras, e alguma professora, em algum momento ensinou vocês a pegar um lápis. Nós recebemos a missão de escrever uma carta para cada um de vocês, com muito carinho para dar força nesse momento tão importante que está chegando. A gente sabe que o caminho até aqui foi cheio de momentos difíceis, mas também de muita alegria. Queremos que vocês saibam que nós temos muito orgulho de tudo o que vocês já fizeram. Vocês são grandes exemplos e nós esperamos muito. Daqui a 8 anos, quando chegar a nossa vez, também desejamos seguir em frente com coragem e confiança. Nessa cartinha que vocês vão receber, tem muito mais do que palavras. Tem abraço apertado, orgulho, esperança e fé de que vocês vão brilhar. Seja forte e corajoso. Que coisa mais linda, você viu só? É isso, gente. A gente vê esse exemplo, porque às vezes você é pai, você é mãe de adolescente, às vezes você se pega pensando, será que o meu adolescente, né? Será que o meu adolescente, ele lembra que ele foi criança? Ele lembra que ele foi desse tamanho? Ele lembra que começou tudo lá atrás, que ele aprendeu a escrever, aprendeu a ler, que eu pegava na mãozinha ali para desenhar as letras? Gente, a vida é feita de fases, né? E a gente tem que saber trabalhar essas fases. Então, eu quero parabenizar essa escola que teve essa ideia incrível, né? Do terceirinho ao terceirão. Bom demais. Você está sentindo que os teus dentes estão fracos? Parece que você vai morder alguma coisa, ele quebra com facilidade, ou fica até meio molinho, sabe? Gente, isso daí é falta, sabe do quê? De cálcio no teu organismo. Só que para você absorver o cálcio do organismo, você precisa consumir, sabe o quê? Magnésio. O magnésio a gente não produz no nosso corpo. A gente tem que consumir. Mas muitas vezes o corpo está com tanta falta de outros minerais e vitaminas que você não consegue absorver o que você come. Simplesmente o cálcio que você consome vai embora. Ele nem vai para os ossos. Mas tem solução para isso. E o nome dele é magnésio quelato. Olha só. Minha amiga, meu amigo, você que está acompanhando a programação, eu quero falar para você de saúde, eu quero falar para você do magnésio quelato. Ele tem o que a gente chama de biodisponibilidade, é uma resposta rápida para o seu organismo. Esse mineral é tão importante que ele potencializa as vitaminas no seu corpo. Você anda sofrendo com cãibras, espasmos musculares, muita dor muscular. Você que já passou dos 30 anos, o nosso corpo vai perdendo a massa muscular. E aí o processo inflamatório vai avançando, a estrutura óssea fica mais exposta. O que o magnésio faz? Ele trabalha esse processo inflamatório, ele alivia a dor e trata as inflamações. Além de melhorar a sua mobilidade, se você está com dificuldade para subir escada, às vezes pegar um copo no armário dói aquela dor no ombro, aquela dor no pulso, e use o nosso magnésio para tratar essas inflamações e aliviar a sua dor. Esse mineral ele é tão importante que ele vai nutrir o seu cérebro, controlar a sua ansiedade, controlar o seu estresse, o seu cansaço, a sua fadiga. Ele regula o relógio biológico. Olha só, você vai dormir melhor. Ele cuida dos seus neurônios, evitando demências na terceira idade. É um mineral da vida tão importante à sua disposição. Você vai ligar agora, 0800 591 8773. Todo o Brasil já pode ligar. Eu quero 100 pessoas para usar o magnésio. Você só vai começar a pagar daqui 45 dias. É isso mesmo, pagamento para 45 dias. Não precisa ter cartão, não precisa ter dinheiro. Eu faço no carnezinho, no fiado. Liga agora,
0800 591 8773. As primeiras 100 ligações, olha, vai ter um presente especial. Ligue 0800 591 8773. É uma vida longa, saudável, é com magnésio. Muito bem, no começo do programa eu falei sobre os romeiros. Lembra? Que as pessoas elas fazem as romarias, elas levam um tempo para fazer aquele percurso e acabam se machucando, rompendo o ligamento, joelho, tornozelo, panturrilha e tudo fica mais difícil até chegar no destino. Muitas vezes isso acontece na ida ou na volta e aí tudo complica. Eu vou conversar agora, gente, com o doutor Gustavo Sanches, que é diretor da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico e ele vai falar sobre essa questão da preparação. A gente precisa se preparar espiritualmente para esse momento, mas fisicamente também, né, doutor? Bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Carla, muito obrigado pelo convite. Me diz, doutor, o que a gente precisa fazer para se preparar para esse momento tão importante? Porque muitas vezes esse romeiro, ele está percorrendo uma distância assim incrível. Às vezes saindo da sua cidade, percorrendo aí 100, 200 quilômetros a pé até chegar, de repente, na igreja onde ele vai. E aí ele não se prepara, espiritualmente ele está preparado, mas fisicamente não, né? Sem dúvida, é como qualquer atividade física mais extenuante, né? Então, você mesmo disse aí de mais de 200 quilômetros, tem relatos de mais de 700 quilômetros de distância de romaria. Então, ele precisa estar preparado fisicamente. Ele precisa, logisticamente, estar preparado, a roupa, o calçado, tudo adequado, mas também fisicamente ele tem que ter um preparo prévio para evitar lesões durante a romaria que possa atrapalhar aí o trajeto. Certo, doutor, quais são as lesões mais comuns nesse trajeto, por exemplo? O que mais acontece de problema físico, de problema ortopédico nesse trajeto que a pessoa vai percorrer? A lesão mais comum acaba sendo aquelas lesões de pé, né? Bolhas, são lesões de pele que basicamente pelo andar e às vezes muitas vezes com o calçado não tão adequado, acaba tendo essas feridas que podem evoluir para até mesmo complicações maiores se tiverem alguma infecção. Mas outras lesões como entorse, lesões musculares, entorse de tornozelo, joelho, isso também pode acontecer e infelizmente até as mais trágicas, que são os acidentes com atropelamentos normalmente. Essa questão do atropelamento, isso é bem importante. O senhor falou sobre roupas. O que essa roupa deve conter de marca, de cor, de faixa, por exemplo, para que essa pessoa ela não sofra um acidente? Porque na noite, a maioria das estradas não tem a luz noturna, né? E só conta com a luz dos carros. E muitas vezes o carro está com uma luz estragada, só uma delas funciona e não consegue identificar que tem uma pessoa andando ali naquele cantinho da estrada. Primeiramente, a gente sabe que ela é proibido, né, fazer esse trajeto do lado da rodovia, mas no caso de ser feito, a gente precisa tomar algumas medidas. Então, de preferência, não fazer isso de forma nenhuma à noite, porque a visualização do romeiro pelo carro, pelo caminhão é fundamental. Usar roupas claras, você pode usar faixas luminosas nas roupas, tá? E sempre andando no sentido contrário ao fluxo, de forma que você veja o veículo que está vindo contra você numa eventualidade e não você contar que ele venha das suas costas e ele tenha que te ver. À noite, com certeza, a falta de visualização é péssima. Certo. Agora, para quem está assistindo a gente ou vai fazer esse percurso, assim, fisicamente, o que a pessoa precisa estar preparada? Porque muitas vezes a pessoa, de repente, está num sobrepeso, né? Não anda há muito tempo, não faz uma caminhada há muito tempo, não faz exercícios, mas precisa cumprir aí essa romaria. E aí, doutor? Então, se ela não se preparou fisicamente, ela vai ter que ter um pouquinho mais de tempo para fazer isso, respeitar os seus limites que o corpo vai dar, saber configurar paradas. Então ele vai ter que ter lugares que ele sabe onde ele pode parar, pode descansar, tá? Ter um calçado adequado, manter a hidratação e a alimentação. De forma nenhuma ele pode deixar de ingerir líquidos ou mesmo se alimentar de uma forma errada, que ele possa ter uma queda aí da glicose no sangue e ter um desmaio, por exemplo. Então ela precisa estar amparada e de preferência nunca sozinho, sempre com mais pessoas.
Com certeza. E você, motorista também, que está assistindo a gente agora, né? Tem que ficar atento ao dirigir pelas estradas do Brasil à noite. Principalmente onde é tradicional, né? Os romeiros passarem aí em grupos ou até mesmo sozinhos. Então é importante tudo isso. Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui. Quando vier a Curitiba, está convidada a vir para o nosso estúdio presencialmente, né? Para a gente poder conversar mais sobre esses e outros tantos assuntos ligados à nossa saúde, viu? Perfeito, Carla. Muito obrigado. Ótima tarde a todos. Ótimo programa. Muito obrigada. Você viu só que legal? Então a gente traz aqui dicas bem pontuais para ajudar também quem faz romaria. Quando você sai da sua cidade, vai para outro ponto. E aí, para que você possa ter cuidado com a sua vida. Porque você está indo lá agradecer a vida. Você está indo lá numa forma de agradecimento também, não só pedir, mas também agradecer. Então você precisa cuidar da tua vida para que essa viagem ela seja concluída na ida e na volta em segurança para casa. Da antiguidade a Bizâncio, isso mesmo, de artefatos romanos aos vitrais da Idade Média. É longo o caminho da fabricação de vidro até chegar ao Brasil, viu? Há quantos séculos a humanidade conhece o vidro, por exemplo? Você sabe desse número? Então, não se sabe com exatidão, mas certamente são muitos e muitos e muitos anos. A gente vai conhecer agora uma indústria de vidros aqui de Curitiba, fundada há 40 anos e com uma história de tradição familiar. Vamos ver? Essa fábrica em Curitiba é pioneira no Brasil na produção de artigos que remetem lembranças familiares e carrega uma história de mais de 90 anos. Foi mais ou menos na Segunda Guerra Mundial que começou a faltar os insumos para a preparação do vidro e, faltando isso, eles tiveram a ideia de derreter o que já era descartado há tempo. E veio com esse processo aqui para Curitiba. E foi bem quando o seu Hamilton, né, o mais conhecido como Seu Negro, trouxe essa técnica aqui para Curitiba e estamos aí até hoje com o vidro 100% derretido. A empresa é 100% sustentável e recentemente recebeu o selo de sustentabilidade reversa. Usando diariamente mais de 800 quilos de vidros na sua produção, a matéria-prima vem de cooperativas parceiras. O vidro, quando chega, é lavado e separado. A gente recolhe mais ou menos mês, assim, uma média de 5.000 toneladas mês de matéria-prima, que a nossa matéria-prima não tem adição de nada. Então a gente é bem sustentável. É o vidro 100% vidro derretido. Para chegar na coloração esverdeado padrão da empresa, o vidro recebe a junção do oxigênio e o gás e vai ao forno a mais de 1.500 graus. Dentro da fábrica são aproximadamente 70 funcionários conhecidos como vidreiros. O Paulo Henrique, o jovem de 32 anos, conta que vinha trabalhar junto com o pai e nos intervalos de tempo ficava treinando e hoje faz parte do quadro de colaboradores da empresa. Eu aprendi a fazer a bolinha, depois fui observando os caras fazer as peças, fazer tudo. Aí, conforme eles iam fazendo, ia olhando como que era e fui praticando até chegar onde eu estou agora, ao soprador. É bem gratificante, né? Seguindo o caminho dele, né? O que ele fazia aqui é poucos que fazem também, né? Eu fui aprendendo. O trabalho é pesado e feito com as mãos de quem é grato pela oportunidade que lhe foi dada. Seu João da Silva, de 59 anos, tem filho, irmãos e parentes trabalhando na empresa. Ele começou a trabalhar na fábrica aos 14 anos de idade. Aí, já são mais de 40 anos de experiência, né, seu João? A gente conhece muita gente. Hoje tem, da época que eu estou aqui, acho que deve ter uns 5 ou 6 pessoas. Entremos na arte do vidro. E da arte do vidro eu acho que vai ser a última que a gente não vai dar outro emprego. Já estamos já de idade, vai ter como ir para outro, né? Então estamos nessa arte. Uma das atrações dentro da fábrica que chama a atenção é a técnica milenar do sopro do vidro. Nela o profissional retira uma bola de vidro derretido do forno e assopra até que o vidro seja modelado. A técnica de vidro soprado é antiga e chama a atenção. As primeiras peças nesse estilo datam de 300 anos antes de Cristo, no Oriente Médio. Tem uma técnica que o vidro é líquido. O vidro ele sai lá na média de 1.250 graus Celsius e você tem que ter uma técnica na mão e na
visualidade sua também, porque se você não ter aquela técnica na mão, você vai acabar deixando o vidro cair no chão e daí não vai servir. Daí a gente coloca na forma e sopra, vai soprando ele, né? Não forte e não muito fraco também, que a gente tem que ter um certo tempo, né? E esse daí sai a peça, em 3 minutos sai a peça inteira. A fábrica continua levando o nome do Paraná para todo o Brasil, na arte milenar de fabricar vidros. Você tá com o olhinho cansado, você fecha o olho assim, ó, arde, ou você tá com o olho lacrimejando? Gente, às vezes o problema é lá dentro, tá? E um problema lá dentro que muitas vezes não tem nada a ver com o seu olho exatamente. Como é que você trata isso? Tem jeito de você tratar de maneira natural. E a Vanessa traz as dicas pra gente, olha só. Oi, Carla, e oi para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar só que não está enxergando direito, né? A visão tá fraquinha, tá cada dia mais fraca, cada dia mais difícil. Até para fazer uma leitura tá com dificuldade, né? Para ver a televisão, às vezes tem que ficar apertando o olho, parece que tem aquela fumacinha. Gente, tua visão tá precisando de cuidados, você precisa tomar esse cuidado porque vai passando o tempo e só vai piorando se você não cuidar. Então já vai ligando 0800 777 0190. Por quê? Porque o Vision X, esse aqui, que é o poderoso, verdadeiro, que tem o X bem grandão, você toma uma cápsula por dia e ele vai auxiliando na sua visão, vai ajudando a limpar, clarear, fortalecer. Já tem em casa alguém com catarata, com glaucoma? Ele também ajuda no processo de recuperação. Então faz o seguinte, liga 0800 777 0190, enquanto você vai acompanhando mais um cliente satisfeito que estava em casa como você e fez questão de gravar e vir contar para você o resultado do Vision X. Veja lá. Rapaz, eu tinha, muita coceira assim nas vistas, aquele ardimento, apenas aquele ardimento parecia pimenta. Foi tomar o Vision X, rapaz, 2 vidrinhos só que eu tomei, aí acabou com esse negócio aí que eu tinha, né? Eu tô enxergando melhor, né? Então foi muito bom mesmo. Eu indico esse Vision X para qualquer... Apesar, já indiquei para vários amigos meus, né? Foi 2 vidrinhos só. No primeiro já deu resultado, né? Foi muito bom. Eu indico, para quem não comprou, compra, porque é bom. Que maravilhoso, né, Carla? Você que está aí acompanhando, olha que depoimento sensacional. E você também precisa do Vision X se está com esses probleminhas aí na sua visão. Basta você tomar a atitude de ligar. 0800 777 0190, promoção para hoje. 50% de desconto em todos os kits. É metade do preço, mas tem que ligar agora. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Obrigada, Carla. Você é uma flor e você precisa de cuidados assim como as orquídeas. Você não gosta de cuidar de planta? Você também é mãe de planta em casa ou pai de planta, quem está nos assistindo? A gente separou um vídeo que está assim viralizando na internet de como é possível cuidar daquelas orquídeas, aquela plantinha que precisa ficar amarrada a algo para poder crescer e sobreviver. Esse vídeo, gente, dá uma dica bem fácil de como você pode fazer isso aí na sua casa. Olha só que legal. O que ela fez aqui, ó? Esse gradil aqui a gente compra em casa de material de construção. Ela deixou mais bonito, pintou o gradil, né? Mas você pode deixar ele no metal mesmo. Ela colocou ali, ó, algumas sementinhas, algumas cascas, colocou essa argila expandida, que são essas bolinhas, e foi preenchendo até o topo. E nisso ela foi amarrando com a ajuda ali de um pequeno arame, tá vendo? Aliás, ela usou uma fita, fita Hellman, essa? E daí você foi amarrando, olha que legal, ela foi amarrando com as fitinhas ali, ou você pode usar até um pedacinho de aço para fazer isso, e vai fazendo essa coisa linda aqui, ó. Detalhe, a orquídea, ela não é uma planta que gosta muito de água, então tem que ter cuidado na hora de você molhar essa planta. E aí, nossa, que bonito que ficou, hein? Para colocar na sua sala, tem que ter um lugar que pegue uma luz, não pode ser sol diretamente, mas tem que ter um lugar que pegue uma luz. Que legal, então... Parabéns aí para nossa linda que transformou aí, ó, no @transformando paisagens. Obrigada pelo vídeo, ela que divulgou na internet. A gente sempre está trazendo esses vídeos divertidos aí para você também poder fazer na sua casa. Olha que legal, né? E claro, tudo isso a gente confere antes para ver se dá certo, viu, gente? Intervalo, produção, é isso?
Intervalo super rápido, mas antes, não esqueça que a nossa programação tá aqui, ó. No YouTube, nós temos um espaço só nosso, com todos os programas para que você possa conferir um por um. Quer assistir um programa? Puxa vida, não vi ontem, não viu de anteontem? Corre para cá e aqui você vai ter todos os programas salvos para você poder assistir a hora que você quiser, no celular, onde você desejar. Combinado assim? Intervalo rapidinho e eu já volto para falar sobre aquelas multas de trânsito indevidas. Perdeu carteira? Foi multado indevidamente? O que eu vou fazer agora? Tem solução, calma que tem solução para tudo. Eu volto já. A gente volta com imagem de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, essa cidade encantadora que tem mais de 20 praias e é um dos maiores pontos turísticos do estado do Rio de Janeiro. Então, um abraço muito grande para todo mundo de Cabo Frio, aí do Rio. Muitíssimo obrigada pela audiência, que lindo, hein? Que imagem assim de tirar o fôlego, lindo demais, abençoado por Deus aí o Rio de Janeiro. E agora é o seguinte... Você recebe muita ligação indesejada? Ligação de cobrança, ligação indevida, golpe, gente. Por dia, você já fez as contas de quantas ligações você recebe? Tem gente que chega a receber mais de 100 ligações por dia. Deixa até o telefone ali no mudo para não ouvir nada, nem o tremor dele. Agora a gente vai conhecer uma plataforma que pode restringir ligações indesejadas e que já funciona aqui no Brasil, viu? Uma vantagem para nós. Vamos saber mais na reportagem que vem lá da Bahia. Olha só. Quem aí já não recebeu uma ligação indesejada? Uma chamada spam? Várias. Não aguento mais. São muitas vezes, inclusive ligam até de números diferentes. Muito chato. Não tem horário, é uma ligação atrás da outra. Apenas não atender ou derrubar as chamadas não resolve. Os consumidores contam que elas são insistentes. Esse terapeuta também revela que já recebeu dezenas, a maioria com prefixo 0303, que são ligações de ofertas. É muito inconveniente. Normalmente os números começam com 3. Então quando eu vejo o início 3, eu já desligo, não atendo. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, criou o selo Origem Verificada, que pode ser usado por empresas de telefonia para que os consumidores não caiam em golpes fraudulentos. Com o selo, ao receberem chamadas, os consumidores poderão visualizar na tela de seus smartphones as informações sobre a empresa, uma forma de proteger contra ligações indesejadas. Caso o consumidor continue sendo importunado por essas ligações, ele deve fazer as reclamações junto aos PROCONs, aos órgãos de defesa do consumidor, e nos casos em que ultrapassar o limite, da tolerância do consumidor, esse consumidor ele poderá ingressar com ações judiciais, requerendo aí indenizações. O diretor de fiscalização do PROCON lembra também que um outro método é se cadastrando no portal Não Me Perturbe, um site para quem não deseja receber ligações como aquelas de telemarketing. O consumidor poderá fazer um cadastro nesses sites, demonstrar que não tem interesse nessas ligações que geralmente incomodam o consumidor, e essas empresas são obrigadas, a partir do cadastro, parar de ofertar seus produtos e serviços. Tem uma coisa pior, viu, gente, do que receber ligação indesejada. Multa. Você já foi multado? Já teve suspensão da tua carteira? Você não sabia o que fazer? Gente, isso pode acontecer por algum erro, por alguma situação sua ou algum erro do sistema. Porque muitas vezes tem gente que conta aí várias situações até de receber multa indevida. Isso mesmo. Eu tô aqui com o doutor Alessandro Coelho Martins, que é advogado, e vai conversar com a gente sobre isso. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Boa tarde. Bem, doutor, pra gente começar, o que é mais difícil nesse caso? Porque você tá ali tranquilo, dirigindo seu carro, daqui a pouco você chega em casa e tá lá, multa. Você não sabe de onde veio, não sabe quem fez essa multa, porque muitas vezes não bate nem a placa, bate, mas não bate o modelo do carro, está em outro estado. E aí a gente faz o quê nesse momento? Boa tarde, Carla. O que mais acontece é muita multa indevida que é enviada para casa do usuário de trânsito.
Então, o ideal é sempre que o condutor ou motorista ou o próprio proprietário do veículo, quando receber alguma notificação em casa, a primeira coisa que ele tem que fazer é conferir os dados, né? Ele tem que conferir, porque no Brasil, quase 80 milhões de multas são aplicadas por ano, né? E muitas delas são indevidas. Então, muitas pessoas são penalizadas indevidamente. É claro que existe muitos motoristas de trânsito que cometem infrações e que existe a fiscalização, existe a polícia, existem os radares, existem todos os mecanismos de fiscalização para coibir as infrações de trânsito. Mas também acontece as multas indevidas, que o próprio órgão de trânsito ele não faz essa triagem e muitas vezes envia para a casa do usuário uma multa que é indevida e que ele não deveria pagar por essa infração. E o que seria uma multa indevida, por exemplo? Além dessas de situação de clonar a placa, de placa tá... A mesma placa do teu carro tá num carro completamente diferente, em outro estado, em outro lugar. Como é que, além disso, o que é uma multa indevida? O que caberia numa multa indevida, por exemplo? Veja só, existem várias situações que são consideradas multas indevidas. Por exemplo, você tem uma motocicleta, né, e tem uma placa e na hora que você recebe na sua casa uma notificação, chega a foto, por exemplo, de um caminhão. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nossa. Isso é um erro grosseiro, né, e a prova cabal de que você não cometeu aquela infração, porque a foto que não bate a pegou placa, você... tem o veículo e só bate o meu nome, por exemplo. Meu nome, meu CPF. Exatamente. Nossa. Ele pega, muitas vezes... A foto da placa do carro, muitas vezes ele faz o espelhamento dela e ele busca um veículo cadastrado lá, por exemplo, na Bahia. Num outro estado, numa outra cidade, de uma outra pessoa que nunca esteve, por exemplo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então acontece bastante a situação. Parece que é exagero, mas não é. Então muitas pessoas, muitas vezes, nunca estiveram numa cidade e recebem uma infração de trânsito. Pois é. Então, o grande conselho que eu sempre dou é que quando você receber uma notificação em casa, a primeira coisa que você deve fazer é conferir todos os dados. Porque muitas pessoas, ao receber uma notificação, ele vê que é uma carta de multa do Detran, da Secretaria de Trânsito da sua cidade, do órgão municipal, ele simplesmente nem quer abrir, porque ele sabe que é uma cobrança, uma coisa errada que ele fez. E então, o que ele deve fazer é abrir, conferir todos os dados, o nome do proprietário do veículo, a placa, a rua, ou seja, todas as informações constantes naquela notificação, para ver se ela tem consistência, porque a própria legislação diz claramente que uma notificação que contenha inconsistência nem deve ser enviada para a casa do usuário. Mas não é isso que acontece, porque 80 milhões de infrações são cometidas por ano e muitas delas são enviadas para a casa do cidadão contendo informações erradas. Ou seja, ele está pagando por coisa que nem cometeu. Então, olha, você que costuma receber a multa e já correr pagar para se livrar do pepino, vamos dar uma olhada, vamos seguir aqui o que o doutor está falando. Confere todos os dados, verifica se está no teu nome, se é o teu carro, se é a tua moto. Tem que ficar de olho em tudo, gente, de tudo. E também verifica se você cometeu realmente aquela multa, porque muitas vezes pode ser na tua cidade, mas você nem passou por aquele bairro. Entende? Então tem que ficar de olho nisso. Agora, outra questão, doutor. Quando a gente precisa ficar atento a essas questões de multa, existe, por exemplo, um limite? A pessoa nunca fez uma multa na vida, mas daí chega uma multa para ela que come lá todos os pontos limites que tem na carteira. E ela acaba perdendo a carteira dela. O que fazer nessa hora? Esse é um assunto, Carla, que eu gosto de falar porque acontece muita informação distorcida. Então as pessoas deveriam saber que a pontuação mudou, inclusive a contagem. Ah, é? Então, as pessoas acham que para perder a carteira, temporariamente, que é a tal da suspensão, deve-se atingir 20 pontos. Essa pontuação teve uma tolerância, aumentou para 40 pontos na última alteração do Código de Trânsito. Então, veja só, se você hoje cometer uma infração de trânsito, você não vai perder automaticamente a carteira, a não ser que você cometa as infrações chamadas de autossuspensivas, porque existe uma possibilidade de você cometer uma única infração de trânsito e perder sua carteira por 6 meses. Exemplo, excesso de velocidade, embriaguez, racha e tantas outras. Mas vamos tratar daquelas infrações muito mais comuns, que é, por exemplo, estacionar numa vaga de estacionamento rotativo, infrações que pontuam com uma intensidade menor. Então, veja só, se você comete uma infração de 3 pontos, uma de 4, uma de 5 e vai pontuando na sua carteira, quando você atinge 20, 30 ou 40 pontos é que você tem a carteira suspensa. Mas como é que funciona o 20, o 30 ou 40? Se você tiver 2 infrações gravíssimas, a pontuação para você, Carla, é 20. Agora, se uma outra pessoa tiver uma única infração gravíssima, né, o limite de pontos para ela é 30. Agora, se ela não tiver nenhuma gravíssima,
ou seja, ela cometeu infrações de grau de risco menor, vamos dizer assim, essa tolerância, essa pontuação que ele pode atingir, chega a 40 pontos. Uau! Então isso Então é bom explicar para as pessoas que não é 20 pontos e não é 40. Depende do cometimento da infração que ele tem no seu prontuário. Do grau do que foi aquilo. Se foi muito sério, se foi mais leve, enfim. Mas, doutor, isso é para o Brasil todo? Para o Brasil todo. Então, ó, do Oiapoque ao Chuí. Você está em qualquer canto do Brasil nos assistindo agora, fique tranquilo. Então, ele já avisou pelo Código Brasileiro de Trânsito até 40 pontos, mas tem que verificar essa questão da gravidade. Essa questão de gravidade é importante a gente falar, porque existe uma legislação local, por exemplo, o batalhão de trânsito da nossa cidade aqui, se você estacionou numa vaga e você não colocou estar, aqui a gente chama de estar, que é como se você comprasse um crédito para ficar naquela vaga por um período, por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, né? Normalmente custa em torno de R$3 a hora, R$4 a hora. Né? Se você esqueceu de colocar ou colocou no aplicativo e não deu confirma e deixou o carro lá, o carro ele já está irregular, né? Quanto eu vou pagar de multa, por exemplo, nessa questão de eu não esqueci de colocar o estar ou não coloquei direito? Como é que faz? Boa pergunta tua, Carla, porque muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Veja, como você citou, o Código de Trânsito Brasileiro é uma legislação nacional. Ele deve valer, como você mesmo citou, do Oiapoque ao Chuí. Mas veja que existem algumas particularidades. Existe a possibilidade do município legislar sobre trânsito, claro, desde que ele não contraria a lei maior, como, por exemplo, todo mundo sabe que é obrigatório o uso de capacete. Sim. Mas agora aqui na minha cidade o prefeito falou que não é mais obrigado. Não, ele não pode contrariar uma lei que esteja constante no Código de Trânsito Brasileiro. Entendi. Ele pode fazer uma legislação complementar ou suplementar. Ele pode dar uma complementada nessa legislação. É o exemplo que você citou, que é o estacionamento regulamentado. Exato. Então, várias cidades definem ruas que deva ser estipulado um estacionamento rotativo. Sim. E ele cobra por isso. Está previsto no Código de Trânsito. Então, muitas pessoas não colocam o crédito. Então, algumas cidades usam maneiras diferentes de fazer essa cobrança. Antigamente, aqui em Curitiba, era um bloquinho que você preenchia, depois raspava, tipo uma raspadinha. Hoje, você compra crédito por celular. Então, cada cidade adota uma característica e uma maneira de cobrança. Mas todos têm que pagar. E o grande problema que acontece isso, que muitas pessoas não têm o aplicativo, não sabem usar o aplicativo, não tem crédito no celular, não tem bateria no celular. Ou seja, o cidadão não é obrigado a ter toda essa tecnologia para poder estacionar o carro. A legislação diz, Carla, que você quer parar na rua e estacionar por 1 hora, você tem que pagar. Só que a legislação não obriga você a ter um telefone de última geração, acesso à internet. Né? Isso é um ponto polêmico que eu defendo, inclusive. Porque a lei, que deveria ser igual para todos, não é igual para mim ou para você. Vamos dar um exemplo bem simples. Eu e você somos iguais perante a lei. Nós queremos parar na rua de trás aqui o nosso carro, o seu e o meu. Eu não tenho celular, não tenho conta em banco, não tenho cartão de crédito, muito menos bateria e acesso à internet. E você tem todas essas opções. Você habilita seu telefone, faz a compra do crédito e está perante a lei regular por 1 hora ou 2, como você mesmo citou. Mas eu, por opção, não quero ter o telefone celular, mas eu tenho lá o dinheiro em mãos e quero fazer a compra. Então, muitas vezes eu tenho um tratamento diferenciado. Sim. Se eu for fiscalizado naquele momento que eu não comprei Você vai levar multa. Eu vou levar multa. E a multa é pesada. São 5 pontos que acrescenta na carteira, né? O valor é de R$ 195,23. R$195? Por você não habilitar um crédito de R$ 3 a R$ 5, dependendo da cidade do Brasil. Gente do céu, é uma facada, né? É uma facada, né? E essa multa, no Brasil inteiro, é uma das multas que mais são aplicadas em todo o território nacional. Você pensa que é pouco, mas não é não. Querendo ou não, é uma forma de arrecadação para o município. Pela falta de crédito no aplicativo ou pela maneira de estacionar errada. Eu ainda acho que deveria ter as duas opções. Sim. Uma opção de escolha. Eu não quero ter celular, mas eu quero ter a possibilidade do bloquinho né? físico. E se você tem a facilidade com o teu celular, que você está bem inteirada com essa tecnologia, você pode usar. Assim você não distingue ninguém e trata os iguais da mesma forma. Iguais, com Exatamente. certeza. Nossa, se a gente está falando de direito, então vamos falar exatamente como a lei prevê. Sim. A lei prevê que todo mundo, a lei é para todos, o código é para todos, inclusive o estacionar e a cobrança. Só que na maneira que se coloca hoje em algumas cidades, que ela obriga você a ter um celular, você trata os iguais de maneira diferente.
Doutor, foi muito bom conversar contigo. Descobrimos muitas coisas importantes aqui com o doutor Alessandro Coelho Martins. Doutor, muito obrigada. Já fica o convite para o senhor voltar, para a gente falar mais sobre leis de trânsito, de estacionamento, de outras tantas coisas, né? E que é importante a gente falar sobre isso, porque tem muita gente tirando carteira e que não sabe metade do que pode acontecer aí na rua no dia a dia, né? Complementando esse tema de suspensão de carteira, de pontos, é sempre interessante frisar e explicar para a população justamente quais são os direitos dela. Como eu falei para você, o Brasil multa todo dia, toda hora. Sim. As pessoas estão recebendo multas na sua casa e a grande maioria não tem acesso à informação. Ele não sabe aonde recorrer, como recorrer. Então, muitas pessoas são punidas, além de ter feito coisa errada no trânsito, mas são punidas duplamente pelo acesso de informação, ou seja, aonde eu devo recorrer. Então, pecam pela falta de informação. Então, é sempre interessante o programa abrir essa possibilidade de trazer uma informação para o público, para que ele saiba dos seus direitos, né? Claro, o código só fala em deveres. Exato. É dever seu isso, dever aquilo, mas a gente tem que frisar também quais são os direitos que ele tem no trânsito, para que ele consiga conviver em harmonia na sociedade, utilizando sua carteira, e que não tenha pontuação, que ele tenha a carteira apta, né, a ser apresentada numa autoridade policial, ou seja, que a carteira dele esteja apta numa seguradora. Sim. A ponto de receber um seguro, né, porque muitas situações de sinistro, uma seguradora, por exemplo, não quer indenizar uma carteira que esteja suspensa. Pois é, isso é perigosíssimo, tem que estar com tudo em dia. Exatamente. Obrigada, doutor, mais uma vez. Imagine, sempre às ordens. Prazer te receber. Agora a gente vai para o nosso quadro Juntos e Misturados. Para assistir, gente, uma reportagem bem especial que a gente fez sobre uma profissão que vem crescendo cada vez mais. Que profissão é essa? Intérprete de Libras Brasileiras de Sinais. Por conta do crescimento da população e por conta do crescimento da busca pela inclusão e pela acessibilidade. Olha só que legal. A língua brasileira de sinais tem ganhado cada vez mais relevância em um mundo onde a inclusão é cada vez mais reconhecida como um direito fundamental. Mais do que um meio de comunicação, a língua brasileira de sinais se tornou uma ponte para a acessibilidade. E essa conexão começa nos cursos de Libras. Curso de Libras ajuda muito as pessoas que têm desejo de apoiar as pessoas surdas, para ajudar na arte, para ajudar na universidade, para ajudar nas escolas. Então, dá várias possibilidades. Então, os ouvintes sabem que a língua dos surdos é muito importante. Ajuda eles a se desenvolver muito. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 10 milhões de brasileiros são surdos ou possuem algum grau de surdez. E somente 3% de toda a população brasileira sabem se comunicar através da língua brasileira de sinais. O aprendizado de Libras não se restringe apenas à comunicação com pessoas surdas. Ele também cria oportunidades profissionais. É o caso do Leonardo, que já é professor e está aprendendo Libras para se destacar no mercado de trabalho. Quando eu iniciei o curso de Letras Libras, foi exatamente com o foco de ampliar meu leque de atuação, principalmente com crianças do ensino fundamental, anos finais, para ensinar crianças surdas e ouvintes a aprenderem letras libras, para que, de fato, haja um processo de inclusão mais assertivo para todos crescerem nesse sentido. A Nathalie trabalha na TV Evangelizar como tradutora de Libras. Para ela, um curso da língua brasileira de sinais, além da importância para a inclusão, também abriu a oportunidade no mercado de trabalho. O fato de você saber Libras, até concursos públicos ou empresas, acabam escolhendo você como um profissional que agrega um pouco mais, né, para a empresa como um todo. Aqui na TV Evangelizar, além da tradução simultânea da programação em Libras, temos também uma missa celebrada por um padre surdo, mostrando a importância da inclusão dentro da igreja. É verdade, é muito importante. E dentro da igreja, mais importante ainda, quando falamos de inclusão, nós, irmãos e irmãs, todos somos filhos de um mesmo Pai. E como Jesus, como Maria, né, nós precisamos estar sempre nessa caminhada e precisamos incentivar cada vez mais o aprendizado da Libras, né, essa língua que é tão maravilhosa, para que tenhamos acesso em todos os lugares. Hoje em dia é muito difícil para o surdo, né, ter essa inclusão, não é todas as igrejas que tem. Então, a gente ter uma TV católica, a importância de você transmitir não só coisas
do dia a dia, mas a palavra de Deus, evangelizar cada vez mais, a gente poder transmitir na língua deles, acaba tocando diferente, fazendo mesmo uma transformação na vida das pessoas. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso recaia sobre cada um de nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A gente sabe que tem um grupo de bichinhos, que são os golfinhos, que são super inteligentes e que gostam de viver em grupos, né? Mas você já ouviu falar que eles sorriem? Isso mesmo, sorriem para os outros, para conseguir fazer amizade. Olha que interessante isso. A gente vai conferir uma pesquisa desses golfinhos que sorriem para conquistar a simpatia dos amiguinhos, dos colegas. Olha só que legal. Os golfinhos sorriem uns para os outros para indicar que querem brincar e socializar. De acordo com um estudo publicado na revista eScience nesta quarta-feira, esses mamíferos marinhos usam sinais amigáveis para indicar que as intenções não são hostis aos companheiros, que respondem da mesma forma. A pesquisadora Elisabetta Palagi, da Universidade de Pisa, na Itália, afirmou à AFP que ela e os colegas descobriram este hábito cetáceo por acaso. Palagi e o coautor, Lívio Favaro, notaram que os golfinhos iniciam as sessões de brincadeira abrindo a boca um na frente do outro, mas sem morder ou atacar. A equipe de pesquisa registrou golfinhos nariz de garrafa em cativeiro enquanto brincavam e interagiam livremente com treinadores humanos em instalações na Itália e França. Essas brincadeiras podem incluir acrobacias, perseguições e batidas de cauda. Uma variedade de animais, incluindo primatas e ursos, já foram observados fazendo gestos de boca aberta como sinal visual de interação positiva. É fofo demais. Eu volto como? Sorrindo, assim, ó, bem feliz, para dizer que a gente está aqui junto, aberto às nossas amizades, sempre, todas as tardes juntos aqui na TV Evangelizar. E agora eu vou te levar para a gente conhecer uma plantação, pra você ficar calminho, tá? Você vai ficar calminho agora. De camomila. Isso mesmo, uma plantação de camomila lá em Mandirituba, uma cidade que é conhecida como a capital da camomila. O município, gente, chega a colher 300 toneladas no ano de camomila. Esse povo de Mandirituba deve estar, ó, tranquilo, zen. Vamos dar uma olhada? Ela é conhecida por acalmar, relaxar e induzir ao sono. Estamos falando da camomila. Essa florzinha foi descoberta acidentalmente em 1843 e foi trazida para o Brasil pela imigração europeia no final do século XIX. Na cidade de Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba, a produção começou há 40 anos. A cidade produz mais de 300 toneladas da erva por ano e hoje é considerada a capital da camomila. Com campos floridos, aromáticos e uma cultura sólida, hoje o potencial da camomila no município também é turístico, mas no início seu plantio era rudimentar, com áreas pequenas e colheita manual. O seu José é um dos produtores da cidade. Trabalhava com cultura só de verão, né? E aí teve essa opção de plantio de camomila, né? Do inverno, e aí a gente teve dando início há mais de 30 anos e veio produzindo até hoje, né? O ciclo da camomila dura cerca de 5 meses. É plantada entre abril e maio para ser colhida entre agosto e setembro. Uma das características apontadas para o sucesso da produtividade na cidade é o clima frio da região, que favorece o florescimento durante o inverno. É o clima aqui da região de Mandirituba, muito favorável à camomila, né? Por adaptação ao frio aqui da região do inverno. No começo de 2024, a camomila de Mandirituba recebeu a indicação geográfica, um registro importante dado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que vai impulsionar ainda mais o reconhecimento e o desenvolvimento da produção regional. O ganho, né, econômico, financeiro para o município e para os produtores, né, de camomila é gigante. Hoje abre uma porta, né, gigantesca através de nós exportar esse produto para fora, atrair novos investidores, né, até novos agricultores para plantar, produzir mais camomila, porque com certeza
com esse IG, a procura vai ser muito maior. O processo foi iniciado em 2021 e contou com a colaboração da Associação dos Produtores de Camomila de Mandirituba e o Sebrae Paraná. A indicação geográfica se faz a partir da história. A gente não inventa nem cria uma indicação geográfica, ela já existe. Já tem a fama de um produto com aquela localidade. O que acontece? É levantado os dados, feito todo um dossiê, onde a gente obedece uma instrução normativa. E essa instrução normativa que é depositada, que é do NPI, e aí é feito o reconhecimento da indicação geográfica para aquela localidade e aquele produto. Você tem uma certificação geográfica do teu produto, que é identificado, que tem, saber as origens, a potência dele, a potencialidade do teu produto, para que ele serve, para que realmente ele traz de bem para as pessoas que vão consumir. Então isso vai trazer um avanço e uma produção e um comércio gigantesco para o município. Ao todo, o Brasil possui 111 indicações geográficas nacionais e internacionais. Com essa agora, o Paraná assume a segunda colocação como o estado brasileiro com o maior número de IGs, apenas atrás de Minas Gerais. É muito importante que o consumidor, ao buscar um produto que se fala que é de uma região ou de outra, ele verifique se ele está realmente reconhecido, que aquele produto é original daquele local. Então, o mercado, o consumidor é que vai dar razão para existir uma indicação geográfica. Então, nós paranaenses, brasileiros, precisamos buscar os produtos, dar valor para ele, porque ele faz o desenvolvimento regional daquela localidade. Então, nós estamos ajudando a prosperar aquela localidade se nós consumirmos o produto daquele lugar. Entre os produtos com IG do Paraná destacam-se a bala de banana de Antonina, o melado de Capanema, uvas de Marialva, o mel do Oeste, erva mate de São Mateus e o barreado do litoral do Paraná. Além disso, outros produtos do estado estão em busca do selo de indicação geográfica. E olha, vamos combinar que uma plantação de camomila é lindo demais. Você já imaginou que delícia ficar pertinho dessa plantação toda? Tranquilo, calmo, leve, suave. Coisa boa demais. Eu quero te agradecer pela tua companhia. Nosso muitíssimo obrigado por você estar aqui conosco todos os dias, juntinho com a gente na TV Evangelizar. Deixa um beijo bem grande aí no seu coração. A gente encerra por aqui com imagem da Igreja de Santa Terezinha, em Patos de Minas, Minas Gerais. Então, um beijo para você que está nos assistindo e a gente encerra o programa com essa preciosidade aqui de Minas Gerais, do nosso Brasil. Tchau, tchau.